E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar no mundo dos atos falhos, mergulhando na obra de Sigmund Freud, A Psicopatologia da Vida Cotidiana. É, isso aí. Vamos desvendar os mistérios por trás desses pequenos deslizes do dia a dia que, segundo Freud, revelam muito mais sobre nós do que a gente imagina. Você vê aquele momento que você esquece o nome, tipo, na ponta da língua. Ou troca as palavras sem querer. Sei lá, deixa cair alguma coisa acidentalmente. Freud, ele, nos convida a repensar esses atos falhos. Como se fossem janelas pro nosso inconsciente. Exatamente. Ele, argumenta que esses desliz não são só erros, sabe? Mas, na verdade, manifestações de desejos, medos, conflitos, tudo ali nas profundezas da nossa mente, o famoso inconsciente. Me explica melhor essa ideia de inconsciente. É como se fosse uma parte da mente que a gente não controla. Tipo uma área secreta. Boa pergunta. Imagina um iceberg, tá? A parte que a gente vê acima da água é a consciência, o que a gente sabe e controla. Mas a maior parte do iceberg está submersa, né? E essa parte representa o inconsciente, um depósito de tudo que a gente reprime e esconde da gente mesmo. Entendi. E como esses desejos e conflitos reprimidos eles se manifestam? Seria através dos atos falhos. Isso aí. Os atos falhos, eles seriam uma forma do inconsciente, falar com a gente, sabe? Dar sinais, mesmo que disfarçados. Freud, ele desvendou como a mente, de um jeito esperto, usa jogos de palavras, sons parecidos, até conhecimentos que a gente tem guardados lá no fundo, para se expressar. Lembra de um exemplo que ele analisa no livro? O caso de um homem que esqueceu a palavra alíquis durante uma conversa. E aí, a análise mostrou que a palavra estava ligada à menstruação, um assunto que ele preferia evitar. Qual a grande sacada desse exemplo? O que ele revela sobre como a mente funciona? Esse caso é crucial. Ele mostra como o inconsciente age de forma seletiva. O cara não esqueceu qualquer palavra, né? Justamente uma que causava desconforto. Isso mostra que os atos falhos não são aleatórios. Eles têm significado. É como se o inconsciente estivesse editando nossos pensamentos, nossas ações, sem a gente perceber. Nossa, que poder esse consciente tem, hein? Mas, além do esquecimento de nomes, que outros tipos de atos falhos Freud explorou? Ele investigou vários. Lapsos de leitura, de escrita, troca de objetos, perder coisas, quebrar coisas sem querer, até tropeçar e cair. Para Freud, nenhum deslize era insignificante. Cada um é uma peça do quebra-cabeça da mente. Parece que o Freud era um detetive da mente, né? Sempre em busca de pistas. Total. E cada ato falho, ele desvendava significados ocultos, conexões com o inconsciente. Ele conta o caso de um professor que, ao se referir aos mestres de escola alemães, acabou dizendo mestres de escola Boches, revelando um preconceito que ele mesmo tentava esconder. Caramba, nesse caso o ato falho entregou o professor, né? É como se o inconsciente falasse mais alto. Mas me diz, como diferenciar um erro normal de um ato falho? Se eu derrubo um copo d'água, como saber se foi só um descuido ou um ato falho? Essa é a questão. Freud dizia que nos atos falhos tem uma intenção inconsciente por trás do erro. Ele analisava tudo. O contexto, as emoções, os pensamentos, para achar conexões com desejos, medos, conflitos. No caso do copo, teria que investigar o que estava rolando na sua mente, suas emoções naquele momento. Entendi. Então, para Freud, não existia o sem querer. Tudo tem um significado. Para ele, até acidentes sérios, tipo quedas, podiam ter motivação inconsciente. Mas, importante lembrar, nem todo erro é um ato falho. Tem que analisar com cuidado, buscando pistas, conexões. A psicanálise nos convida a um exercício de autoconhecimento, sabe? Parece que Freud nos desafia a questionar as motivações por trás dos nossos atos, né? Mesmo os mais simples. E essa investigação pode levar a descobertas surpreendentes sobre nós mesmos, não é? Com certeza. Mergulhando no mundo dos atos falhos, a gente explora a complexidade da mente e desvenda os mistérios do nosso próprio inconsciente. E aí, vamos desvendar mais alguns mistérios da mente. No bloco anterior, a gente viu que os atos falhos são como mensagens do inconsciente, né? E que o Freud, um detetive da psique, tentava decifrar esses códigos. Sei. A gente viu que, para Freud, até esquecer um nome assim na ponta da língua, pode revelar desejos e conflitos, né? Mas fiquei curioso para ver casos mais específicos. E exemplos você trouxe para a gente analisar hoje. Que tal começar com um caso que rolou durante uma lua de mel? Imagina. Um cara, em Veneza, curtindo a viagem romântica, encontra um conhecido e precisa apresentar para a esposa. Só que na hora H, ele esquece o nome do sujeito. A clássica deu branco, né? Aposto que ele ficou super sem graça aqui nunca. E o mais interessante é que Freud, analisando o caso, descobriu que esquecer o nome não foi por acaso. O cara, lá no fundo, sentia uma invejinha do conhecido que representava para ele liberdade, aventura. Faz sentido. Veneza, lua de mel, um momento de mudança, né? Abrir mão de algumas coisas. É natural que o inconsciente dê um sinal. Mas e aí? Ele lembra do nome. Na primeira vez ele se enrolou, tentou disfarçar, mas não deu muito certo. Mas o destino, ou melhor, o inconsciente, pregou uma peça. Ele encontrou o conhecido de novo. Aí, sem saída, confessou que tinha esquecido o nome e pediu ajuda pro próprio cara. E o conhecido? Ficou chateado. Nada.
O cara, super tranquilo, respondeu. Relaxa, acontece. Que figura. Lidou super bem com a situação. Isso faz a gente pensar. Será que atos falhos não são mais comuns do que a gente imagina? Com certeza. Todo mundo está sujeito aos caprichos do inconsciente, né? E às vezes esses caprichos criam situações engraçadas, tipo essa que o Freud conta. Uma senhora visitando uma conhecida tava, morrendo de tédio com a conversa. Coitada, já passei por isso, é horrível. Ela tentou ir embora várias vezes, mas a conhecida, insistente, ia junto até a porta e a conversa não acabava. Aí, no desespero, a senhora soltou. A senhora tá em casa no vestíbulo também. No vestíbulo também. Que gafe. E Freud, claro, viu nesse lapso o inconsciente agindo. A frase "estar em casa no vestíbulo" era o desejo da senhora de acabar com a conversa? O vestíbulo, representava o limite, a hora de cada uma ir para sua casa. O inconsciente usa a linguagem de um jeito criativo, né? Falando em linguagem, o Freud também analisou os erros de escrita, certo? Sim, ele dedicou um capítulo inteiro do livro a isso, mostrando que os erros de escrita também podem ser janelas para o inconsciente. Me dá um exemplo. Freud conta de um médico que, escrevendo uma receita, trocou Levikovasser, o nome do remédio, por Levitkovasser. Levitkovasser, parece nome de algum ritual. E essa associação faz sentido na interpretação do Freud. Ele descobriu que o médico, inconscientemente, associava a paciente a uma figura religiosa, moralmente superior. Essa visão da paciente se manifestou no erro que tinha essa conotação religiosa. Nossa, o inconsciente se manifesta em cada detalhe. Mas e os números? Você falou que o Freud analisou a relação dos números com o inconsciente. Me explica melhor. Freud observou que muitas vezes a gente escolhe números aleatoriamente, mas na verdade eles estão ligados a datas, idades, coisas importantes. Ele dizia que no inconsciente nada é por acaso. Até a escolha de um número pode ter um significado, um símbolo. Tipo aquele caso do homem que escolheu o número 1734 e aí na análise descobriu-se que o número estava ligado a datas e eventos da família dele. Exatamente. Esse caso mostra como os números podem ser pistas para o inconsciente. Analisando os números, Freud ajudava os pacientes a acessarem lembranças, emoções, desejos reprimidos. É como se os números fossem um código secreto da mente. E decifrar esse código leva a gente a se conhecer melhor, né? Mas me diz, além da análise individual, Freud explorou as implicações sociais dos atos falhos. Sim. Ele falou, por exemplo, de como os atos falhos podem influenciar a história, principalmente na política. Que interessante. Como assim? Freud cita o caso do príncipe Bülow, chanceler alemão, que deu uma escorregada durante um discurso defendendo o imperador. Em vez de dizer que o imperador tinha conselheiros responsáveis, ele disse conselheiros irresponsáveis. Imagina a situação. Que gacho, né? Aposto que ele queria sumir dali. Mas qual é a interpretação do Freud? Freud viu nesse ato falho uma crítica inconsciente ao imperador. Como se o inconsciente, meio rebelde, tivesse revelado uma verdade. Esse exemplo mostra que atos falhos podem ter consequências políticas sérias. É como se o inconsciente às vezes falasse mais alto que o discurso oficial, né? E essa rebeldia pode aparecer em erros de impressão em jornais, documentos, né? Sim. Freud conta de um jornal que publicou a Bucovina sob domínio romeno, quando, na verdade, a Romênia ainda não era inimiga. O certo seria russo. O inconsciente se antecipou aos fatos. Esses erros de impressão são tipo pistas falsas que o inconsciente coloca, né? Faz a gente continuar a versão oficial. E Freud também fala de um erro numa circular de uma editora. A frase era: por decisão das potências que fixa a fronteira no rio Ouça, não só a Silésia, mas também Teschen, foram divididas, uma Zuwiel Polônia e outra a Tchecoslováquia. Zuwiel significa. Zuwiel é demais, ou seja, a frase com erro mostrava insatisfação da editora com a decisão. O inconsciente dando seu recado. É como se, nesses erros, o inconsciente sussurrasse críticas, né? Desafiando o discurso dominante. Esses exemplos mostram como os atos falhos podem ter impacto social e político, revelando tensões e conflitos. Mas, voltando para o lado individual, como lidar com os nossos atos falhos de um jeito mais consciente? Boa pergunta. Freud dá alguma dica? Freud fala para a gente observar nossos atos falhos com curiosidade, sem julgamento, tentando entender o que eles dizem da gente. Ele dizia que, trazendo para a consciência os desejos, medos, conflitos, a gente pode lidar com eles de um jeito mais saudável. Então, em vez de se culpar pelos erros, a gente pode usar eles para aprender a se conhecer melhor. Exatamente. Os atos falhos, para Freud, são convites do inconsciente para uma jornada de autodescoberta. Voltando ao Deep Dive. Nesses dois blocos, a gente explorou o mundo dos atos falhos, esses errinhos do dia a dia que, segundo Freud, né, escondem mensagens do nosso inconsciente. A gente viu como Freud, tipo um detetive da mente, analisava tudo. Esquecimentos, erros de escrita, trocas de palavras, até a escolha de números. Tudo para desvendar os significados por trás desses atos. A gente viu cada caso. Engraçados, curiosos e até com impacto político e social. Mas, me fala, toda teoria nova gera debate, né?
Quais as principais críticas que o Freud recebeu? Uma crítica comum é que falta comprovação científica para as ideias dele. O inconsciente, por natureza, é difícil de medir, quantificar com métodos científicos tradicionais. Entendi. É difícil provar com certeza absoluta se o inconsciente funciona como Freud descreveu. E essa crítica vale para a psicanálise como terapia. Sim, alguns questionam se a psicanálise funciona de verdade e a duração do tratamento, que às vezes é longa. A ênfase que Freud dava para a sexualidade também gerou polêmica, principalmente na época. Imagino. A ideia de que a sexualidade influencia a gente desde a infância devia ser chocante, né? Ainda hoje esse tema gera debate. Sem dúvida. Freud foi acusado de focar demais na sexualidade para entender a mente. Mas, polêmicas à parte, a obra dele deixou um legado enorme para a psicologia, para a cultura em geral, né? Com certeza. Freud mudou a forma como entendemos a mente. Conceitos como o inconsciente, os mecanismos de defesa, o complexo de Édipo saíram dos livros e entraram no nosso dia a dia. Total. As ideias do Freud influenciaram a arte, literatura, cinema, várias áreas. Ele revolucionou a forma como a gente vê o mundo e a nós mesmos. Mas e hoje, no século XXI? Como as ideias de Freud se aplicam ao mundo moderno? O inconsciente ainda tem tanta influência. O mundo mudou muito desde o tempo de Freud, mas a mente, no fundo, continua a mesma. Os desejos, medos, conflitos, traumas que ele descreveu ainda estão presentes, mesmo que de formas diferentes. Ou seja, o inconsciente continua aí, moldando nossas escolhas, relacionamentos, sonhos e, claro, os atos falhos. Exatamente. E entender como o inconsciente funciona, como Freud ensinou, é essencial para a gente lidar com os desafios da vida, ter relacionamentos mais saudáveis, buscar uma vida mais autêntica e feliz. Freud deixou um mapa para a gente navegar pelos labirintos da mente. Um mapa que, mesmo com suas imperfeições, ainda é muito útil para entender esse território complexo e fascinante que é a mente. E nessa exploração, os atos falhos, esses deslizes do dia a dia, podem ser nossos guias, revelando pistas sobre nossos desejos, medos e conflitos. Então fique atento aos seus próprios atos falhos. Observe com curiosidade, sem julgamento, e deixe que eles te guiem nessa jornada de autoconhecimento. E lembre-se, às vezes um charuto é só um charuto. Mas, na maioria das vezes, é muito mais que isso. Até a próxima. E que seus atos falhos te levem a desvendar os mistérios da sua mente. É isso aí. A gente se encontra em breve para mais um mergulho no conhecimento. Até a próxima.